Boa noite, pessoal. Vamos orar para a gente começar, então, o nosso estudo. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, entendendo, Senhor, a nossa pequenez e a nossa necessidade de Ti, necessidade de ouvir a Tua voz, necessidade de estudar a Tua palavra, de ser mudado, transformado por ela. E para isso, Senhor, nós entendemos e reconhecemos que precisamos da atuação do Teu Espírito. E é nesse sentido, Senhor, que nós oramos essa tarde e noite, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito possa mover nossos corações, que o Teu Espírito possa iluminar a Tua palavra e que possa, Senhor, nos dar entendimento da mesma. E pedimos ajuda também, Senhor, para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que vamos aprender hoje de Ti nesse estudo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, essa semana a gente vai estudar sobre um homem lá de Gadara. A gente falou semana passada, né, que íamos estudar sobre ele. Esse ano a gente tem estudado algumas biografias sobre alguns personagens bíblicos. Já estudamos sobre Sansão, sobre o jovem rico. Semana passada nós estudamos sobre... Cara, nem lembro. O que a gente estudou semana passada? Saul, queria ver se vocês lembravam. Saul, né? E hoje a gente vai estudar sobre um homem que ele estava possesso. Ele é conhecido como o endemoniado de Gadara. Gadara é uma cidade de Decápolis e os 3 evangelhos sinóticos falam desse homem. Né? Os evangelhos sinóticos são aqueles 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que foram escritos segundo a mesma visão, é o que significa sinótico. Então eles têm a mesma visão, eles falam sobre, geralmente, os mesmos milagres são repetidos nos 3 evangelhos, diferente do evangelho de João, que tem uma visão totalmente diferente, tem mais falas de Jesus. Os evangelhos sinóticos, eles falam, mostram especificamente Jesus curando, fala sobre muitas curas, muita manifestação de Jesus. E esses 3 evangelhos falam sobre esse homem lá de Gadara. E a gente escolheu o evangelho de Marcos para estudar sobre esse homem. Tá, leitura em Marcos 5, fala sobre a cura do endemoniado Gerazeno. Ou Gadarenho, em algumas versões. Capítulo 5. A gente vai ler do 1 ao 20, tá? Depois a gente vai meditar, pensar um pouquinho sobre essa passagem. Diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000,
precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Jesus ele está de um lado lá do lago, lá da Galileia, do Mar da Galileia, né? Que é um lago. E aí Jesus está desse lado, de repente ele fala assim: vamos para o outro lado. E aí resolve ir para um outro lugar, fora da região de Jerusalém. E quando chega nessa região, nesse outro lugar, eu acho que os discípulos devem ter se olhado e falado: cara, o que a gente vai fazer naquele lugar? E quando chega lá, diz a passagem que vem um homem endemoniado, nu, que se cortava, o cara ficava preso com grilhões, o pessoal tentava prender ele se soltava, o cara que agredia algumas pessoas, diz nos outros evangelhos, o cara violento, e chega para Jesus e diz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Porque veio aqui me perturbar antes da minha hora. E aí Jesus vai expulsar o demônio, pergunta o nome, ele fala: o nome é legião, porque são muitos demônios que tem aquele homem. E os demônios pedem ao Jesus que os mande, não os expulse, nem tirem daquele lugar, mas que mandem eles para dentro de uma manada de porcos lá. Na verdade, uma vara de porcos, né? Porcos, o coletivo de porcos é vara, não é manada. Mas aí vai lá para a vara de porcos e, como são muitos, eu acho que foi cada um para um porco, né? Não sei como é que foi a situação, a Bíblia não fala, mas a manada pula dentro do mar lá e morre todo mundo afogado. O porqueiro fica enfesado com aquilo. Cara, conta para todo mundo, e aí todo mundo da cidade vem, e quando chega, vê aquele homem que andava maltrapilho, aquele homem que era violento, aquele homem que andava nu, gritando no meio da rua, se ferindo. Aquele homem está calmo, vestido, sentado aos pés de Jesus. E aí, o que o povo faz é dizer: cara, chega para Jesus e fala: sai da nossa terra, a gente não quer você aqui. E aí Jesus pega, sai da terra, vai embora. Quando ele está saindo, o homem que estava possesso e agora não está mais, se ajoelha aos pés dele e diz: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus diz: não, comigo tu não vai. Você volta para sua casa, diz tudo que eu te fiz e vai embora. Cara, uma história estranha, né? É uma história estranha essa história do coisa. Mas fala do alto investimento que a vida de um homem tem para Deus. A vida de um homem tem para Deus. Jesus, ele sai do caminho dele, que era o caminho dos judeus, o caminho que ele estava fazendo, a missão dele, que era primeiro para os judeus, e ele sai e vai lá até essa cidade para poder libertar um homem só, um homem que ninguém dava nada por aquele homem, né? Jesus vai lá para libertar aquele homem. Engraçado que no caminho Jesus acalma uma tempestade. No capítulo 4 diz que Jesus acalma uma tempestade. Marcos capítulo 4. E aí Jesus acalma essa tempestade, fala no capítulo 4, no verso 35, a partir do verso 35. Mas existiu uma tempestade muito maior dentro de um homem do outro lado do mar que precisava ser acalmado. E Jesus vai lá e
trabalha com esse homem. O homem que, cara, quem é que ia querer trabalhar com esse cara? Um lugar feio, cheio de caverna, né? Sepulturas. Mas Jesus, ele sai e vai lá numa terra gentílica para trabalhar exclusivamente, especificamente com uma pessoa e uma pessoa só, né? Ontem teve o culto dos jovens, a gente teve a oportunidade de falar da importância que uma pessoa tem para Deus, né? Se só existisse uma pessoa no mundo, Jesus teria ido na cruz do mesmo jeito, né? A importância que uma pessoa tem para Jesus, a importância que eu tenho para Jesus, a importância que você tem para Jesus, e a importância que esse jovem aqui, esse cara aqui que a sociedade já tinha excluído, ele tem para Jesus. E eu queria pensar hoje na nossa lição, quanto é que vale uma vida, né? Quanto é que vale uma vida? E a gente vai pensar, vai estudar essa lição nessa perspectiva de quanto é que vale uma vida. Primeiro, na perspectiva de quanto é que vale uma vida para Satanás. Quanto é que vale uma vida para Satanás? Satanás tinha roubado tudo que esse homem possuía. A família, o cara já não tinha mais família. A liberdade dele, ele já não tinha liberdade. Ele estava preso às suas próprias necessidades. A sua saúde física, o cara já devia estar debilitado fisicamente. A sua saúde mental, sua dignidade, a sua paz, a sua decência. A Bíblia diz lá em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é a função dele, é o objetivo dele acabar com o ser humano, né? Esse é o objetivo dele. Por inveja do ser humano e por ódio de Deus, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Então, esse é o objetivo. E havia dentro desse homem uma legião de demônios, é o que o termo fala. Legião era uma corporação de 6.000 soldados. Então, devia existir um monte de demônios dentro desse homem. Um monte de seres demoníacos impulsionavam esse homem a fazer um monte de coisa contra ele mesmo, contra a sociedade, né? E aí, o objetivo de Satanás, né, em relação ao homem. Primeiro, pode passar aí. Achou, Rodrigo? Então tá. Então passa mais umzinho. Isso aí. Então, o que Satanás pode fazer ou busca fazer nas pessoas, né? Não só pelas pessoas. Primeiro, ele domina as pessoas através de possessão. Esse homem, ele estava possesso, ele estava possuído de espíritos imundos. A possessão demoníaca não é um mito. Não é um mito. Algumas pessoas acham que, talvez porque algumas igrejas deem um valor muito grande a isso, né? Fazem cultos com demônios, fazem entrevista com demônio, quem é você, não sei o quê. E quando, na verdade, às vezes dá mais luz, joga mais luz em Satanás do que em Jesus, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar que existam possessões demoníacas. Mas eu te garanto que existe, né? Eu te garanto que existe. Já tive experiências fortes com possessões demoníacas. Possessão demoníaca não é um mito, mas é uma triste realidade. Claro que muitas vezes, e algumas vezes, existem problemas mentais que as pessoas confundem com possessão demoníaca, né? Por isso que um dos dons que a gente tem que buscar, dom espiritual, é você conhecimento dos espíritos, né? É você reconhecer quando que é um espírito demoníaco e quando não é. Então, esse homem ele estava possuído.
E ainda hoje, milhares de pessoas andam possuídas, vivem no cabresto de Satanás. E quais são as características, então, de uma pessoa endemoniada? A gente colocou ali algumas características. Em primeiro lugar, uma pessoa possessa, ela tem dentro de si uma entidade maligna. Ela é possuída, dentro dela tem alguém que a controla, né? Ela não responde pelos atos dela. Esse homem não tinha controle sobre si mesmo. Suas palavras, suas atitudes eram determinadas pelos espíritos imundos que estavam controlando ela, que estavam dentro dela. Ele era só um aparelho. Ele era, como diz aí no coisa, um cavalo, né? O pessoal chama de cavalo. Era um cavalo dos demônios. Um joguete na mão dos espíritos. Então, a primeira coisa que acontece numa possessão é que a pessoa perde o domínio sobre si mesmo, sobre as suas atitudes. Em segundo lugar, uma pessoa possessa, ela manifesta uma força sobre-humana. Diz aí no capítulo 5, no verso 3 e 4, que, cara, nem cadeia conseguia prender o cara. O cara tinha uma força sobre-humana. E isso é verdade. Eu já vi algumas pessoas possessas em que 6, 7 pessoas para segurar o cara, né? Porque o cara fica com uma força sobre-humana também. O cara fica muito forte. Então, essa força destruidora que despedaçava a corrente procedia dentro dele, né? Vivia dentro dele. Em terceiro lugar, essa pessoa ela tem frequentes acessos de raiva. Diz aqui no texto que o endemoniado estava a tal ponto furioso que ninguém podia passar pelo caminho dele. A passagem lá de Mateus fala sobre isso. O cara não podia ver ninguém. Claro que o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o ódio, nem sempre o ódio vem de possessão, né? O ódio, lá em Gálatas 5, diz que é o fruto da carne. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui antes de continuar é o seguinte: nem tudo é demônio. Satanás, às vezes, tem as costas largas também, né? Às vezes, é o fruto da própria carne, é o fruto do próprio eu, né? Eu já vi o pessoal falar assim: o demônio da prostituição, o demônio da lascívia, o demônio... Só que lá em Gálatas diz que os frutos da carne, ira, prostituição, lascívia, é tudo fruto da carne. Não é o demônio disso, é o demônio daquilo, né? Agora, claro que Satanás é um bom psicólogo. Cara, Satanás está aqui na Terra, sabe desde quando? Antes da gente chegar aqui, ele já estava. Então, ele é um bom psicólogo. Ele no certo, ele vai tentando, sabe? Ele teve tempo de aprender como é que o ser humano é. E ele não faz nada. Satanás não tem ponto para bater, né? Então, ele pode ficar observando cada um de nós e saber o ponto que eu sou fraco. Ele sabe aquilo que eu sou fraco. Ele sabe aonde que eu tenho mais tendência a cair. Se é quanto à relação financeira, relação sexual, relação da língua, Ele sabe aquilo que eu sou forte, que não adianta que eu sou bom nisso, e aquilo que eu sou um perna de pau na minha vida, né? Que se ele der 2 cutucadas, eu caio. Então, quando a gente pensa aqui na situação de possessão, eu queria aumentar também para a situação de não possessão. Porque se você é crente, se você é salvo, você não fica possesso, né? Não dá para ter o Espírito Santo e Satanás no mesmo lugar. Então você não fica possesso, né? Se alguém ficar possesso, pode ter certeza que não é crente, né? Porque crente não fica possesso. Mas Satanás pode
você pode não ficar possesso, mas você pode pecar. Ele conhece cada um de nós e sabe aonde que ele pode dar uma espetada, colocar o melzinho ali que a gente gosta. Então, essa preocupação que a gente precisa ter. Então, esse cara tinha acesso, tinha ódio, né? O ódio nos olhos, e né, no caso dele, basicamente ligado à possessão que ele possuía. Em quarto lugar, uma pessoa possessa, ela perde o amor próprio. Cara, não sei se você já ouviu falar num negócio chamado de pirâmide de Maslow. Se você estudou sociologia, você já ouviu falar sobre isso. São as bases que o ser humano considera como prioridades em sua vida. A primeira base é alimentação, né? E a segunda é autopreservação. A segunda é autopreservação. Esse homem, ele tinha uma autodestruição. Diz que ele se cortava. Ele buscava o sofrimento próprio, o sofrimento físico próprio. E uma das características da possessão, da manifestação do inimigo na nossa vida, é que a gente perde o amor próprio. E quando a gente perde o amor próprio, cara, não dá para amar mais ninguém. Não dá para amar os outros. A palavra diz, amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me odeio, se eu me trato mal, se eu não me cuido, eu vou cuidar do outro, eu vou amar o outro. Né? Então, essa legião de demônios aqui gera isso. O cara tira o pudor dele, né? Só vivia nu lá. Então, outra manifestação do inimigo das nossas vidas, né? Tira o nosso amor próprio. Em quinto lugar, aí, uma pessoa possessa, ela pode revelar um conhecimento sobrenatural, uma clarevidência, uma adivinhação. Eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, né? Primeiro que Satanás, ele não é onisciente. Só existe uma pessoa que é onisciente, que sabe todas as coisas, que é Deus. Uma outra coisa que Satanás não sabe é o que você está pensando agora. Deus sabe o que você está pensando agora. Satanás não sabe o que você está pensando agora. Satanás não lê a nossa mente. Satanás só sabe o que vai acontecer amanhã porque está revelado, né? Amanhã que eu digo no futuro próximo, o futuro dele é o lago de fogo, né? Então, é a única coisa que ele sabe. Agora, ele sabe aquilo que foi revelado. A Bíblia, Satanás conhece de capa a capa. Ele chega perto de Jesus e ele diz: Filho do Deus Altíssimo, o que tu vieste fazer aqui me incomodando antes do meu tempo? Ele sabe que tem um tempo dele que ele vai ser incomodado, né? Vai ser muito. Né? Mas ele diz para Jesus: o que tu veio fazer aqui antes? Então, os demônios têm fé, né? O que é fé? Fé é acreditar. Os demônios, eles acreditam na palavra. Só que a Bíblia diz que eles acreditam e tremem. Por quê? Porque eles acreditam, eles sabem o que vai acontecer. Né? Então não adianta a gente conhecer muito a Bíblia, né? E achar que é só conhecimento da Bíblia. O conhecimento da Bíblia não resolve nosso problema, o conhecimento puro e simples da Bíblia. E sim, quando a gente conhece e coloca em prática aquilo que a gente conheceu. A não ser que o conhecimento da Bíblia seja o conhecimento com o Senhor da Bíblia. Né? O relacionamento com o Senhor da Bíblia.
Então, conhecimento aí de Satanás. Segundo lugar, ele arrasta as pessoas para a impureza. Cara, Satanás, ele busca isso de uma forma muito grande. Gadara lá era uma terra gentílica, a gente já falou isso. Não era uma terra que fazia parte de Israel. E ali as pessoas lidavam com os animais imundos. Sabe que o porco, por exemplo, era um animal imundo para os judeus. E o espírito que estava naquele homem também era um espírito imundo, né? E por isso ele leva aquele homem para um lugar imundo, que é o cemitério. E faz o homem tirar a roupa. E, sabe, é um degrau de cada vez que Satanás faz com que a gente cada vez mais perca a nossa humanidade. O que é humanidade? Humanidade é a gente parecer com Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que Satanás quer e o que aconteceu desde lá do primeiro pecado é que a gente perde essa imagem e semelhança de Deus. A gente cada vez mais fica diferente de Deus. E a promiscuidade é isso. E cada vez mais as coisas vão acontecendo e vão parecendo normais, né? As coisas... a televisão vai fazendo com que tudo seja normal. No carnaval é cada vez menos roupa, e vai tudo, tudo assim, nesse nível. E cada vez a gente acha que as coisas são normais. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, né? Ninguém entra na impureza de uma vez só. As coisas vão acontecendo aos poucos. A gente vai dando espaço na nossa vida para que os nossos absolutos, aquilo que é absoluto para a gente, aos poucos sejam mudados, sejam transformados. Em quarto lugar ali, terceiro, ele torna a pessoa violenta. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Cara, esse cara tinha se tornado um problema para a saúde, para a família, um problema para a sociedade. A família já não amava mais esse cara do jeito que deveria amar, né? A repressão da lei também não pôde domesticar esse cara, não pôde resolver o problema desse cara. E há um espírito que atua para que as pessoas sejam cada vez mais desobedientes às leis, desobedientes à família, desobedientes à sociedade. E esse homem aqui demonstra isso aí, né? Essa violência que acontece. Cara, tu vê os filmes na televisão hoje, cada vez os filmes são mais violentos, né? E o pessoal busca isso cada vez mais. O pessoal, quanto mais violento o filme, mais pessoas para verem, e aí precisa de mais violência ainda, e mais violência ainda. Cara, até que ponto, né, a gente chega nisso aí? E em último lugar ali, ele atormenta as pessoas. Esse cara estava perturbado mentalmente. Andava sempre à noite, de dia, gritando entre os sepulcros, não tinha descanso. O cara se golpeava lá com pedras vivas, vivia nu, ensanguentado. E hoje também há muitas pessoas assim, atormentadas. Muitas pessoas desassossegadas, vivendo regiões sombrias de morte, sem família, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, que vive se ferindo e ferindo outras pessoas. Essa é a função do inimigo nas nossas vidas. Que a gente se afaste de Deus, que a gente perca a nossa humanidade e que a gente perca aquilo que Deus nos dá, que é a alegria da presença dEle, que é a paz da presença dEle, que é todas essas coisas que nos dignificam como seres humanos e como pessoas. Tá?
Então, a primeira coisa que Satanás faz, Satanás quer a nossa destruição, né? Satanás não fica feliz com a nossa alegria. Mas tem um outro ponto aí nessa história que fala sobre aquilo que a sociedade quer fazer pelas pessoas, né? O que a sociedade quer fazer pelas pessoas? Ontem eu estava conversando com um cara sobre qual seria a lição de hoje, né? Ele falou, qual é a lição de amanhã? Não vou dizer quem é, né? Só vou dizer assim, qual é a lição de amanhã, mestre? Aí eu falei, amanhã vai ser o jovem gadareno ali. Aquele que vivia endemoniado. Eu falei, ué, mas o que esse cara tinha de bom? Eu falei, mas por quê? Não, porque tem que falar das coisas boas e coisas ruins do cara. Eu falei, pô, esse cara não tinha nada de bom? Não. A sociedade aqui também achava que ele não tinha nada de bom. Você acha que ele tinha alguma coisa de bom? Fala sério. Cara, pensa você na tua casa. Do lado da tua casa, ou na rua da tua casa, tem um cara que anda nu, o cara agride todo mundo, vive gritando no meio da rua, o cara se fere com pedras, a polícia já foi lá, acorrentou o cara arrebentou as correntes, e corre para lá, peladão no meio da rua, berrando. Aí você pega a sua Bíblia, você é crente, você pega a sua Bíblia, vou lá falar de Jesus para esse homem, vou expulsar o demônio dele e vou lá falar de Jesus para ele. É assim que funciona? Você faria isso? Oi? Cara, internar, aí não interna, aí ninguém consegue. Cara, humanamente, o pessoal fala, pô, esse cara podia morrer. Ou então podiam pegar ele e levar lá para Araquari, lá eles se viram com ele. Melhor ele leva para Jaraguá, que é mais longe, né? Leva para Timbó, leva para Lages, que lá é frio, ele vai, tá tão frio que ele vai botar a roupa, eu duvido que ele fique peladão lá, né? Mas a gente não quer esse problema para a gente. A sociedade é assim. A gente conhece a história, a gente acha bonito o final da história. Fala, cara, que bonito. Jesus é sensacional, nós somos filhos de Deus Altíssimo, nós somos Jesus na terra, né? Jesus nos deu uma missão da gente. Quem é que vai? Quem é o primeiro? Né? Quem é o primeiro aí? Fazemos parte dessa sociedade. É sempre bom alguém pior do que a gente do nosso lado, né? É bom sair com um cara feio, você se sente mais bonito, né? Sair com um cara gordo, você se sente mais magrinho, né? É bom sair, a referência é boa, né? E realmente é bom você ter alguém do teu lado que é um exemplo daquilo que é ruim, porque você não parece tão ruim assim, né? A tua ruindade, ela é mascarada pela ruindade dos outros. Talvez, de repente, quem sabe, o gadareno fazia bem para muita gente na cidade, né? Talvez aquele filho lá que era desobediente para a mãe, quando a mãe fosse repreender, ele falava assim, olha, tem pior, hein? Olha o gadareno lá, tá vendo? Eu ainda nem cheguei ao nível do... Lá, não, todo mundo era gadareno lá, né? Todo mundo era da mesma cidade, Gadara. Mas o peladão lá da rua, né? Eu ainda não cheguei a esse nível. E a mãe falava, pô, é mesmo, né? Pô, que bom, não sei o quê. Continue assim, meu filho, tá bom assim, do jeito que tá. Então, foi isso. Fica aí só na tua maconha que tá bom. Né? Sei lá, de repente, as pessoas gostam mesmo de alguém do lado para poder minimizar os seus erros e suas dificuldades. Mas, de uma maneira geral, a sociedade, ela não quer... Ela separa essas pessoas. A primeira coisa que a sociedade faz aqui, ela afasta esse homem do convívio social. Verso 3 diz lá, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo cadeias, fugia para o deserto. Então,
o máximo que a sociedade... E não é só isso, né? Eu acho que aí tem um problema. Primeiro que esse cara era um estorvo para todo mundo, era chato, esse cara incomodava, mas não só por isso, porque a sociedade também não tinha muito para fazer por esse homem. Eles já tinham tentado algumas coisas, né? E não tinham conseguido. Porque o problema desse homem não era um problema físico, não era um problema mental, né? Não adiantava fazer uma vaquinha na igreja e mandar lá ele se consultar com a Bru, até mesmo porque eu acho que a Bru não ia querer atender o cara, né? O Ed não ia querer que a Bru atendesse. Então, não era só isso. O problema desse homem era espiritual. Ele precisava primeiro resolver um problema espiritual que a sociedade não tinha condições de resolver. Existe um monte de problemas na nossa cidade, existe um monte de problemas na nossa nação, que são problemas espirituais. E que não adianta a gente, como igreja, esperar que o mundo resolva, porque é um problema espiritual e que tem que começar pela igreja a ser resolvido. A Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque é uma nação abençoada, é uma nação em que a igreja abençoa. Então, a partir do momento que a igreja toma a posição de igreja como força espiritual de uma nação, de uma cidade, né, de uma família, as coisas começam a funcionar. Existem curas que precisam acontecer e não são curas físicas, não são cura financeira, são curas da moral, da integridade da nação, que passa antes por uma cura espiritual também. E essa sociedade aqui era uma sociedade que não tinha condições de apresentar aquilo que esse homem precisava, né? Até hoje é mais fácil e mais cômodo lançar na caverna da morte, no presídio, botar para fora do desprezo, do que tratar com alguns tipos de dificuldades, né? Segundo lugar, a sociedade ela acorrenta esse homem. A prisão foi o melhor remédio que encontraram para deter esse homem. Colocaram cadeia nas suas mãos, nos seus pés, mas só que a gente viu aqui no texto que a prisão não podia detê-lo, né? Ele arrebenta tudo e não resolve o problema. Às vezes a gente acha que se construir muito mais presídio, né? E a gente viu aí que a gente tem visto, infelizmente, que se for colocar todo mundo que precisa preso, vai sobrar pouca gente fora da cadeia, né? Os caras vão para a mídia, vão para o Facebook e falam assim, valeu, Moro, estamos contigo, o Moro tem que dar uma limpeza nesse país. Aí no mês seguinte os caras são presos porque colocaram papelão não sei aonde, pegaram a carne que estava estragada e deram uma maquiada, e o outro é preso por não sei o quê. Então, cara, é um problema que não é só presídio que resolve, né? Claro que um bom presídio, uma boa coça em alguns, eu acho que ajudava, mas não resolve. Ajuda, mas não resolve, né? Não é só isso que resolve. Parece ser a coisa mais fácil a ser feita, mas, infelizmente, não é só isso que precisa ser feito. Em último lugar ali, a sociedade ela deu mais valor aos porcos do que esse homem. A sociedade lá de Gadara, ela não rejeitou esse homem por causa da sua desventura, por causa da sua... Mas ele também não valorizou a cura do homem, a gente vê lá no final. E nem a salvação deles. Eles expulsam Jesus da sua terra porque eles amavam mais os porcos lá dele do que uma pessoa. Cara, a gente ama a pessoa, mas às vezes a gente ama mais o nosso carro do que algumas pessoas. A gente ama mais as nossas posses do que algumas pessoas. A gente ama mais as nossas coisas do que algumas pessoas. Isso, o que eu estou falando, infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade.
Tem algumas pessoas pelas quais o nosso coração não tem nenhum prazer por elas. Tem algumas pessoas que a gente acha que devia ir para o inferno mesmo. Cara, isso não é certo. A Bíblia não nos orienta dessa forma. Mas a nossa natureza humana, e a gente tem que orar por isso, para que Deus mude isso na gente, faz com que realmente a gente pense dessa forma. A gente pode até nem confessar. A gente pode até tentar mentir para nós mesmos, dizer assim, não, eu não sou assim, não, que isso, não, misericórdia, sabe? Mas a gente tem que confessar isso a Deus às vezes. Falar, Senhor, me ajuda, porque eu não sinto amor nenhum por essa lista aqui, ó. Né? Esses homens aqui amavam mais os porcos deles do que a Jesus. Vamos lá, grandão. E aí, último lugar, e aí o que Jesus faz pelas pessoas? Cara, primeiro Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. A Bíblia diz, lá em Colossenses, ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Cara, ele nos tira do império, que é o império de trevas, e nos leva para um reino do Filho do seu amor. Qual a diferença de império para reino? Império é aquele que ganha pela força. Tu vê o Império Romano lá, até quem não era romano fazia parte do Império Romano, saiu ganhando tudo, né? Saiu dominando tudo. Império das trevas. E ele nos leva para o reino do Filho do seu amor. O que é reino? Reino é que tem um rei, que a pessoa ama o rei. Tu vai lá na Inglaterra, a rainha não faz nada, né? A pessoa ama a rainha. A ideia de reino é diferente da ideia de império. A Bíblia diz lá em 1 João 3,8 que Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, diante dele, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Todo, é todo. Todo. Às vezes as pessoas pensam assim, existe uma guerra cósmica entre Deus e Satanás. E aí, vai para lá, vem para cá. E eu tenho que ficar do lado de Deus. Eu tenho que ajudar e empurrar. Cara, Satanás é galho fraco para Deus. Satanás é ser criado. Satanás não é nada para Deus. E aí, até os demônios, eles estão debaixo da autoridade de Jesus. Né? E mediante a autoridade da palavra de Jesus, essa legião de demônios, ela bate em retirada. O homem escravizado, de um momento para o outro, fica livre. Eles notam, eles dizem, veio nos atormentar antes da nossa hora. Cristo é atormentador de demônios, libertador dos homens. Aonde ele chega, os demônios temem cativos. Pelo poder da palavra dele, os demônios são expulsos. Em nome de Jesus e em nome de Jesus. Sabe? O poder da palavra dele. E ele nos dá todas as armas, ele nos municia de todas as armas para que a gente possa vencer essa batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual que a gente não vê e que está acontecendo aqui agora, nesse momento. E a gente não vê, e Deus nos municia. Se a gente for lá, e Efésios fala sobre tudo aquilo que Deus nos dá para que a gente possa batalhar espiritualmente. Então, Jesus ele tira esse homem da escravidão dos demônios. Em segundo lugar, ele devolve ao homem dignidade da vida. No verso 15 aí, diz que indo ter com Jesus, viram os endemoniados que tiveram a legião assentado, vestido, em perfeito juízo. O cara fica normal de novo, né? Volta à humanidade dele. E 3 coisas chamam a atenção nessa libertação.
Primeiro que o homem estava sentado aos pés de Jesus. Cara, o cara vivia perturbado, o cara não parava, o cara vivia correndo, e de repente ele está assentado, aquele cara que vivia perturbado, correndo noite em dia, sem descanso, para e se assenta aos pés de Jesus. O cara tem de novo paz, o cara tem de novo aquele vendaval todo se acalma. Aquela tempestade interna dentro desse homem, agora vem a bonança espiritual dele, a bonança para a alma dele. Em segundo lugar, o homem estava vestido, sabe? O cara tinha perdido todo o pudor, dignidade, andava nu, havia muito tempo que não se vestia, tinha perdido o respeito próprio, o respeito pelos outros, estava à margem da lei, da sociedade, e agora o cara está vestido, o cara está de novo, o cara está com a sua consciência perfeita. Né? Segunda coisa que Jesus faz aí. Né? E mesmo assim, deixa eu ver onde... Me perdi aqui no meu bagulho. Tá. E em terceiro lugar, esse cara estava com o juízo perfeito. Né? Ele estava com o juízo perfeito. Jesus restitui a sanidade mental dessa pessoa. E a diferença entre sanidade e santidade é apenas uma letra. Já notaram? É só a letra T, sanidade e santidade. O cara volta à sanidade dele. Só a letrinha T. T não parece uma cruz de Cristo? É a única diferença que tem entre a sanidade e a santidade ali. Entre a cruz de Cristo e a sanidade do cara, a santidade do cara, ela volta ao normal. Esse homem não é mais violento, ele não é mais um perigo para a família, não é mais um perigo para a sociedade. Né? Ele é outro porque Jesus, um dia ele encontrou Jesus. Cara, e às vezes as pessoas diminuem essa importância do encontro com Jesus. As pessoas acham que encontrar com Jesus é um passaporte para o céu, encontrar com Jesus é você poder fazer parte do hall de membro da igreja, participar do coral. Aqui não precisa, né, ser membro da igreja para participar do coral. Participei um monte de vezes antes de ser membro da igreja, mas tem algumas igrejas que para você fazer alguma coisa você tem que ser membro. E aí a pessoa acha que ser crente é você... Cara, ser crente é ser nova criatura. O que Jesus diz lá em João 3 é que importa que sejamos nova criatura. É preciso nascer de novo, renascer em Cristo. Isso é que é importante no novo nascimento. É quando Jesus muda a gente de maneira total. Jesus muda o nosso entendimento das coisas. Jesus muda as nossas perspectivas. Jesus muda os nossos propósitos. Claro que salvação, regeneração, isso não gera um cara santarrão de uma hora para outra. Né? A gente continua pecador, a gente precisa da graça de Deus, precisa ser transformado por Deus sempre, melhorar sempre, mas algo em nós é transformado de maneira imediata na conversão. Né? Algo em nós é transformado, nosso coração, nossos propósitos, nós somos nova criatura em Cristo. Já não vive eu, mas Cristo vive em mim. É o que Paulo diz lá em Gálatas. Em terceiro lugar, Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Cara, tu já pensou, se o objetivo nosso de ser salvo fosse ir para o céu, como é que seria, né? O pastor pregou, eu aceito. Tum! O cara pode cair morto, né? O cara aceitou Jesus, o objetivo não é ir para o céu? Já vai direto, meu irmão. Para que ficar aqui, né? Aceitei Jesus. Tum! Tum! Não tinha ninguém aqui. Hoje nem eu estava aqui.
Esse microfone estava aqui sozinho. Né? Então, não é esse o objetivo. O objetivo da salvação é nos transformar e termos uma missão. Existe uma missão nossa aqui, enquanto nós não vamos para o céu. Vamos para o céu, né? Mas, enquanto o céu nos chega, a gente tem um objetivo aqui. A gente tem uma missão. Jesus dá uma missão para esse homem. Cara, e isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Existe uma música do Gonzaguinha. Talvez você fale, Gonzaguinha, né? Crente, cara. Mas eu já ouvi Gonzaguinha, coisa do Gonzaguinha. Que diz assim, sem o seu trabalho o homem não tem honra. E eu acho que a gente pode puxar aqui, sem essa missão de Deus também, sabe, a gente sente um propósito, existe um propósito de Deus na minha vida. Existe uma missão de Deus na minha vida. Deus quer que eu alcance outros gadarenos por aí. Deus quer que a minha vida tenha um objetivo dele, um objetivo maravilhoso, um objetivo para a glória, alguma coisa que eu não vá fazer e vá ficar aqui, alguma coisa que eu vou levar para o céu comigo. A gente estava conversando, eu e o Rodrigo, essa semana, sobre galardão. Galardão, isso aqui, não vou entrar na nossa discussão, porque discussão minha e do Rodrigo, né? Mas a gente estava falando sobre galardão. Eu lembrei agora. Cara, eu não sei bem o que é galardão, não. A Bíblia não diz o que é esse galardão que a gente vai ter no céu. Talvez seja a proximidade do trono, né? Eu vou ficar lá, vocês vão ficar lá longe, se não correr atrás. Eu vou ficar ali, né? Eu vou ficar no gargarejo, não tem negócio de gargarejo, o pessoal que fica ali na frente. Não sei o que é o galardão. Sinceramente, eu nunca parei para pensar nisso. O Rodrigo fica botando minhoca na minha cabeça. E aí, mas eu sei que vai ser alguma coisa legal, pá. E eu fiquei pensando, porque a Bíblia diz lá em 1 de Pedro que o julgamento começa pela igreja. Cara, o julgamento começa pela igreja. E a gente sabe que a igreja, ela vai ser arrebatada, quando Jesus vier, a igreja vai ser arrebatada antes da volta de Cristo. A igreja é arrebatada e depois, quando Jesus vier, voltar, ele volta com a igreja para reinar o milênio. Cada um acha uma coisa, eu estou dizendo o que eu acho, né? Minha ideia lá de Apocalipse. E aí, eu fiquei pensando assim, cara, por que Deus já não... O pessoal é salvo, né? Pá, morreu. Chega lá, para adiantar o expediente, né? Se eu sou Deus, né? O que eu faço? Você fez isso, pá, já vai adiantando o expediente. Só que não dá para fazer. Mas não dá para fazer, sabe por quê? Porque, cara, eu vou morrer e eu vou continuar juntando galardão aqui. Porque o gadareno que eu pregar, que eu libertar e que ficar aqui é galardão para mim. E ele vai falar para outra pessoa que vai ser galardão. Não é corrente, não é aquela pirâmide que existe por aí, não. Entendeu? Você pode falar, pirâmide, ó, isso é... Não é isso. Mas, cara, imagina o galardão de Paulo. Cara, a gente está aqui hoje falando de Paulo, pregando aqui, lê Paulo, não sei o quê, a pessoa se converte... Paulo vai ficar do lado do homem, né? Vai ficar do lado do Senhor lá. Se essa foi a ideia mesmo do galardão. Mas, cara, a gente morre e continua caindo moedinha no nosso cofrinho espiritual. Para esse homem aqui, Jesus deu uma missão para ele. Vai lá, você tem uma função, você tem algo para realizar. Vamos aí para a última tela, senão a gente não dá tempo, Rodrigo. Então, para concluir, cara, esse texto fala de 3 pedidos. 3 pedidos fala o texto. 3 orações. A primeira oração é a oração dos demônios. Os demônios falam assim, não quero que... Não mande a gente para outro país, não expulsa a gente para aqueles porcos. Cara, e Deus atende, Jesus atende os pedidos dele.
do demônio. O demônio fala, não, manda a gente para outro país, manda a gente para aqueles porcos. E Deus atende. Tem um segundo pedido, uma segunda oração, que é a oração do povo ali. O povo chega para Jesus e fala assim, cara, a gente não quer você aqui, vai para outro lugar, vai embora. E Jesus atende também. E tem um terceiro pedido, que é o pedido do crente agora, do salve Jesus, aleluia, amém, glória a Deus, que fala assim, Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus não atende. Jesus atende a oração do demônio, atende a oração lá do povo lá, que não era crente, e não atende a oração do crente. Me explica isso que eu não entendo. Não é verdade? Vamos pensar nisso aí, rapidinho, antes da gente tomar café. Cara, por que Deus atende o pedido dos demônios ali? Eu anotei algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, para mostrar o potencial destruidor de Satanás. Esquizofrenia, você não transfere para uma manada de porco. Alguém podia falar assim, o cara estava esquizofrênico, mas como é que você pega uma esquizofrenia daqui e fala assim, vai para a manada de porco? Você não consegue fazer isso. Então, a primeira coisa que Jesus queria mostrar era o poder destruidor que agia naquele homem, que aquilo era um problema espiritual. Senão alguém podia dizer assim, o cara estava só, esse cara é bom, um bom psiquiatra, deve ter dado um Rivotril. Bom, nem sei se Rivotril não é para isso, né? De repente você toma Rivotril, me perdoe, amém, me perdoe, né? Eu sei lá, os tarja negra que tem aí, sei lá qual remédio, né? Mas, falou, o cara ficou bom. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, pegou aqui, ninguém transfere esquizofrenia. Em segundo lugar, para revelar aquele homem que o poder que o oprimia tinha sido vencido. Sabe, aquele homem tinha agora certeza absoluta de que ele foi liberto por Jesus, né? Que ele tinha sido liberto por Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês são bons de Bíblia. Em terceiro lugar, para mostrar à população de Gadara que para Satanás um porco tem o mesmo valor do que um ser humano. Para Satanás, estar no porco ou estar no ser humano era a mesma coisa, né? Para Satanás, a gente não tem valor nenhum. E Jesus queria mostrar isso para aquele povo. Em quarto lugar, para revelar a escala de valores dos gadarenos. Era meu porco, e depois o resto. Né? Mostrar que para aqueles homens o dinheiro deles era o Deus deles. O problema desses homens é não perturbe a nossa comunidade, Jesus. Vai embora, a gente está aqui na nossa... Sempre foi assim, sempre foi desse modo, então não vem mudar o que está dando certo. Né? Em quinto lugar, para mostrar que os demônios estão debaixo da sua autoridade. Os demônios só foram para o porco porque Jesus permitiu, senão os demônios tinham ido para outro lugar qualquer. Por que Jesus não atende os gadarenos? Atende os pedidos dos gadarenos? Cara, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e serei contigo. Mas Jesus, ele não impõe nada. Jesus não nos constrange, não entra à força, ele permanece na onde a gente quer que ele permaneça. Né? Mas o interessante é que Jesus não desiste daqueles gadarenos. Os gadarenos desistem dele, vai embora. Mas ele não desiste, ele fala para o homem assim, fica aí e vai lá e prega para a tua família, prega para esse povo aí. E por que Jesus indefere lá o pedido do gadareno, salvo? Né? Eu acho que Jesus diz assim, vai na tua casa. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez,
como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Em primeiro lugar, Jesus queria mostrar que a família é o nosso primeiro campo missionário. O primeiro lugar que a gente tem que pregar a palavra é na nossa família. Eu sei que Jesus diz que o profeta não tem muita honra na sua casa. Mas é com exemplo, não é só a gente chegar lá e falar, Deus disse! Teus filhos vão olhar para você e falar assim, meu Deus, mais um gadareno aqui. Né? O cara está doido, esse meu pai. Não é isso, através do teu exemplo, através daquilo que tu vive com Deus, né? Através da tua vida com Deus, é que você vai motivar os teus a viverem com Deus também. Em segundo lugar, porque Jesus sabe o melhor lugar onde a gente deve estar. Né? Jesus sabe para onde a gente deve ir e aonde a gente deve estar. Jesus é dono da nossa vida e do nosso ministério. Eu queria terminar com a passagem que está lá em Marcos. Aqui em Marcos, no capítulo 8. No capítulo 8 de Marcos, Jesus ele chega em Decápolis. Depois de alguns anos, 2 anos e meio depois, Jesus volta a Decápolis. E diz assim, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles para comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, só até aí. Cara, 2 anos e meio depois, Jesus volta em Decápolis, e a palavra diz que tem uma grande multidão lá. Uma grande multidão de convertidos. No capítulo que nós lemos, diz que aquele endemoniado gadareno, ele começa a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Jesus ele sai da terra dele, sai do plano dele, sai do caminho dele, atravessa um mar inteiro, luta contra uma tempestade para um homem, para alcançar um homem. E a partir desse homem, ele alcança um monte de gente que não é judeu, um monte de gente que não é judia, um monte de outras pessoas são alcançadas pelo testemunho daquele homem. Uma vida para Deus, o valor de uma vida para Deus. Todos nós somos importantíssimos para Deus. E antes da gente condenar, julgar e já no nosso coração enviar algumas pessoas para o inferno, que a gente possa pedir a Deus amor por elas. Eu sei que às vezes é difícil, não estou dizendo que é fácil, não. Mas é o que Deus quer, que a gente ame com o amor que Ele ama. Se a gente não tem esse amor, que a gente peça esse amor a Ele. A Bíblia diz que Deus é amor. Todo amor procede de Deus. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado, é o que diz lá em Romanos. Então que a gente possa pedir esse amor a Deus, falar, Senhor, me ajuda a amar. Tem pessoas na nossa vida que são difíceis, eu sei que tem. Tem pessoa que só pela misericórdia, né? Só pela misericórdia, mas Deus é misericordioso. Que a gente possa pedir amor por essas pessoas e que a gente possa, de alguma forma, se a gente amar, a gente, cara, já é um caminho bem grande para que a gente possa ser canal de Deus na vida das pessoas. Se a gente não tem amor pelas pessoas, a gente limita o poder de Deus a fluir através da nossa vida para alcançar essas vidas. Né? Então que a gente ore. E olha, sinceridade. Seja sincero para Deus, primeiro porque Ele te conhece. Ele conhece teu coração. Antes da palavra chegar na tua boca, Ele já sabe todas. Sinceridade para Deus. Senhor, eu não consigo amar fulano.
Eu não consigo. Me ajuda, derrama no meu coração amor por essa pessoa. Eu quero amá-la assim como eu sei que tu amas. Amém? Vamos orar e vamos para o nosso café. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos canal da tua bênção. Às vezes queremos confessar, Senhor, que às vezes é tão difícil, mas, Senhor, nós queremos amar como tu nos ama e como tu ama cada um de nós, cada uma das pessoas que tu criaste, com amor, com carinho, com propósito teu. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse coração que tu tens. Que tu possas nos abençoar através do culto, nesse momento de confraternização ali no café também, e que tudo concorra para a tua glória em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.